e responde se o Palmeiras pretende mesmo fazer uma reunião com os empresários de Luiz Henrique, como foi especulado nas redes sociais do Palmeiras, com oferta agora por Arthur, vinda da Europa. O Palmeiras fechou a contratação de um goleiro que pertence à Lusa e quase virou reforço do Corinthians depois do Paulistão. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos falar um pouquinho desse dia, né? Esse dia que realmente foi confirmado aquilo que a gente disse ontem na live, que realmente o Alan estava se despedindo do Palmeiras. E até o Abel gosta de dar uma notícia também, de antecipar a notícia, né? Ontem ele já falou na coletiva sobre os 40 milhões, que não dá para segurar um jogador por esse valor. E hoje a confirmação aí, praticamente, né, fechada a situação com relação ao Alan, que está negociado, não vai para o jogo nem de quarta-feira. É um desfalque importante, né? Mas é assim, uma proposta como essa não tem o que fazer. O Palmeiras, eu acho que tem que olhar para dentro primeiro. Tem que olhar para dentro. Olhar para dentro para ver o que vai acontecer, do Paulinho principalmente. O que vai acontecer com o Paulinho? O Paulinho já treinou hoje, ele e o Piquerez, os dois parece que estão à disposição aí do Abel para quarta-feira. Paulinho é nome importante. Depois da venda do Alan agora, o Paulinho volta a ser figura importantíssima. Precisa jogar, precisa se recuperar, precisa estar à disposição. Se o Paulinho estiver pronto, o Palmeiras está tranquilo com relação a atacantes. Está tranquilo, não tem problema nenhum ter vendido o Alan. Vai continuar faltando um jogador de meio de campo, né? Vai continuar faltando um cara ali para o meio de campo. Mas com relação a atacantes, se o Paulinho jogar, está tudo certo, está tudo resolvido. Agora, se o Paulinho continuar nessa, não joga, e machuca, e departamento médico, e joga 15 minutos, e joga 20 minutos, o Palmeiras vai ter que ir para o mercado. Aí não tem jeito. Isso tem que ser resolvido rápido, tá? Porque dia 11 fecha o mercado, fecha a janela. E aí ou o Palmeiras vai ter o jogador já à disposição do Abel, ou então só em dezembro já acabou a temporada. Já foi Brasileiro, já foi Libertadores, já foi Copa do Brasil. Então eu acho que nisso o Palmeiras precisa ser rápido. Tem que ver o Paulinho realmente o que vai acontecer. Por quê? Não é sempre que tem um jogador, por exemplo, como o Luiz Henrique aí, disposto a voltar para o Brasil, com o Zenit também que vai ter que vender, né? E não vai vender pelo preço que quer, até porque o Luiz Henrique não foi esse jogador que se valorizou lá na Copa do Mundo, assim como vários outros, né? Então 40 milhões está totalmente fora hoje para se falar em Luiz Henrique. Eu acho que o Palmeiras não vai gastar até um dinheiro desse, que acabou de vender o Alan, para repor com o Luiz Henrique. Não vai mesmo, né? Até porque, como eu disse, tem Paulinho, tem Riquelme, tem a molecada da base ali pedindo passagem também, então o Palmeiras resolve seus problemas. Mas se for uma oportunidade, né, de repente, eu acho que aí sim seria interessante, tá? Mas falando um pouquinho ainda da base do Palmeiras, olha que impressionante, né? O Palmeiras, desde a chegada do Abel, 2020, fez mais de 2 bilhões de reais em venda. Perto de 2 bilhões e 200 milhões de venda, né? E tem vários nomes, tem Hendrick, Estevão, esses são, né, que puxaram a fila lá para cima. Hendrick, Estevão, Vitor Reis, Alan, Danilo, Kevin, Luiz Guilherme, Verón, Patrick, John Wesley. Eu citaria até o Richard Rios, que não foi da base, né, mas foi um grande negócio que o Palmeiras fez, que foi buscar no Guarani por 5 milhões de reais e vendeu por 30 aí de euros. Então, realmente, o Palmeiras está fazendo grandes negócios, passa de 2 bilhões, claro que é o trabalho do Abel, claro que é o trabalho da comissão técnica, claro que é o trabalho da diretoria também, principalmente o Gagliotti, né, que foi buscar o Andy, que deu oportunidade para o Estevão, foi buscar o Estevão também, trouxe o Abel, e aí realmente um trabalho impecável aí do Gagliotti, que infelizmente não é mais treinador, não é mais presidente do Palmeiras e parece que na próxima não vem também, né, uma pena, porque o Gagliotti realmente deixou um legado importante para o clube, e a gente vê essas vendas todas que o Palmeiras realizou e mais por vir, né? A gente viu aí o Arthur recebendo proposta, Heitor recebendo proposta, tem o Eduardo Conceição daqui a pouco também, é um jogador que já está no radar da Europa, mas o Palmeiras quer valorizá-lo um pouco mais, vai ser nessa casa também, 40, 50 milhões de euros. Então, assim, é uma fonte inesgotável pelo trabalho que é feito pelo João Paulo, né? Uma fonte realmente que sempre está se renovando pelo trabalho que o João Paulo vem realizando na base. E claro, o Abel também tendo a competência, a paciência
de aos poucos colocar essa garotada para jogar no time de cima. Então o Palmeiras vive um momento muito bom realmente. Eu acho que eu não falei do Danilo assim. Muito bom realmente, esportivamente, dentro de campo a coisa está funcionando, voltou a funcionar. Eu acho que o Alan era um jogador importantíssimo, embora o Abel nesses últimos tempos tenha usado ele muito lá para trás de ala, aí ele perde um pouco da força dele ofensiva, mas a gente espera aí que possa contar com o Paulinho. Paulinho treinou hoje, deve ser figura aí confirmada para o jogo de quarta-feira, não para jogar, né? Começa toda aquela história de novo. É 15 minutos para cá, é 20 para lá, 30, até chegar nos 45, começa tudo de novo. E o Piquerez também, que esse ano, depois da Copa, ainda não voltou, né? Melhorou um pouquinho no jogo contra o Cerro, acho que foi que jogou um pouquinho melhor, mas ainda está devendo o Piquerez. Se bem que o Arthur, abre o olho em Piquerez, daqui a pouquinho você ficar sem jogar do jeito que você tá e machucando também toda hora no DM, você vai perder seu lugar no time. Esse moleque tá jogando muito, menino, né, a gente falar, tá jogando muito e já tem proposta para ele também, 13 milhões de euros. Você abre o olho, senão você vai perder espaço no time, vai sentar lá no banquinho junto com o Abel para bater palma para esse menino, tá? Que tá jogando muita bola. Então é isso, gente. Quarta-feira, então, tem live, o jogo contra o Santos, o primeiro jogo das quartas de final. Jogo importante. A gente não sabe se o menino Ney vem, né? Porque não gosta de jogar, ele escolhe onde quer jogar, na verdade, né? Os campos, as viagens. Enfim, o problema do Santos. O Palmeiras vai com um time forte, vai com um time para buscar vantagem para a próxima rodada da Copa do Brasil, que é o próximo próximo meio de semana. Então, principalmente contando aí com, estando à disposição de Paulinho e Piquerez, já reforça ainda mais esse elenco, que faz uma ótima campanha até aqui. Precisa confirmar um título, né, Abel? Tá, até o momento o Paulista, também é o único que terminou, e o Palmeiras ganhou, vem como líder do Brasileiro, classificado aí na Copa do Brasil, vai começar as quartas de final, e classificado também para as quartas da Libertadores. Até o momento, uma campanha realmente irrepreensível, embora tenha oscilado aí no Brasileirão, mas agora parece que encontrou o caminho de novo. A gente tá de olho, tá? E essa história de que o Palmeiras pode tentar um chapéu no Flamengo para contratar Luiz Henrique. Surgiu na manhã dessa segunda-feira a notícia de que o Palmeiras tem reunião marcada com representantes do Luiz Henrique ao longo da segunda-feira. Informação de Pablo Oliveira, que publica notícias sobre o mercado. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras e já trago a resposta. Antes, atualizar sobre a situação do atacante. O brasileiro que joga na Rússia pretende deixar o Zenit. Ele tinha tudo acertado com o Flamengo antes do início das oitavas de final da Libertadores da América. A ideia do Flamengo era contratar o Luiz Henrique para enfrentar o Cruzeiro nas oitavas. Não houve tempo hábil, o Zenit não aceitou a proposta do Flamengo e exige hoje 35 milhões de euros para negociar o Luiz Henrique, que havia sido comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. Pois bem, pessoa do Palmeiras com quem conversei na manhã dessa segunda-feira assegura que não há nenhuma reunião marcada entre Palmeiras e o Luiz Henrique. E conta também que o Verdão não tem a intenção de, se vender o Alan, utilizar praticamente todo o dinheiro para contratar um substituto. Não é dessa maneira que o Palmeiras pretende tocar as coisas. Vende-se o Alan, vai atrás de um jogador bem mais barato, que custe 10, 15, no máximo 20 milhões de reais, nunca gastar toda a grana que arrecadou com o Alan para a contratação de outro jogador. Está descartada, de acordo com a minha fonte, a possibilidade de o Palmeiras fazer um investimento em Luiz Henrique. Cifras de 35 milhões de euros para o Palmeiras são consideradas proibitivas. Só para completar, o Pablo Oliveira, que havia afirmado sobre essa reunião entre Palmeiras e representantes do Luiz Henrique, foi o mesmo que disse na semana passada que seria um absurdo o Pedro ter uma oferta para quadruplicar seu salário do Trabzonspor porque o time turco não tem dinheiro. Pois saibam que o Trabzonspor acaba de fazer do Salah o jogador mais bem pago da história do futebol turco. O Trabzonspor vai pagar cerca de 8 milhões e meio de reais por mês ao Salah. E para completar, também fechou no fim de semana a contratação de Fabinho, brasileiro que pertencia ao Al Ittihad. Fabinho vai receber no Trabzonspor 3 milhões e meio de reais livres de impostos por mês. Já o Palmeiras contratou o goleiro da Portuguesa que quase foi parar no Corinthians. Você lembra do Bertinato, titular absoluto da Portuguesa nas últimas temporadas? Ele tinha negociação avançada com o Corinthians depois do Paulistão e chegaria para ser reserva do Hugo Souza, mas o Bertinato acabou falhando numa partida contra o Paysandu pela Copa do Brasil e o Corinthians desistiu da contratação. O Bertinato seguiu jogando pela Série D, a Portuguesa acabou eliminada nas oitavas de final e ele vinha mantendo a forma física apesar da falta de calendário da Lusa. Pois bem, nesse final de semana o Palmeiras vendeu o Kaique, goleiro que era reserva do Carlos Miguel, para o Sport.
operação de 4 milhões de euros com pagamento à vista. Diante desse cenário, o Palmeiras foi ao mercado e fechou a contratação do Bertinato, que chega por empréstimo, sem custos até dezembro. O Palmeiras assume 100% dos salários. Agora, Português e Palmeiras acertam detalhes para o caso de opção de compra. Se o Palmeiras quiser ficar com o Bertinato, qual será o valor da operação? Isso está sendo debatido, nada que impeça o acordo. O Bertinato chega, na teoria, para ser reserva imediato do Carlos Miguel, à frente de Marcelo Lomba, goleiro de 39 anos de idade, que tem contrato até dezembro e pode não renovar seu vínculo para a próxima temporada. Sobre Bertinato, 1,95 m de altura, 28 anos de idade, passaporte italiano, bom goleiro, seguro, regular, embora tenha falhado nesse jogo contra o Paysandu, que custou a classificação da Lusa para a fase seguinte da Copa do Brasil. Só para completar, em relação ao Palmeiras, registrar que ainda não há acordo entre Verdão e entre Verdão e Manchester City pelo Alan. A proposta do clube inglês foi de 35 milhões de euros e o Palmeiras tem batido na tecla de que só vai aceitar vendê-lo por 40 milhões de euros. Como não há pressa nem desespero no Palmeiras, ou o Manchester City chega no valor ou não haverá acordo. A saideira sobre o Verdão, vitória por 4-1 com o Vasco, que devolveu ao Palmeiras 6 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, 2 gols do Flaco Lopes, um do Maurício e um do Vitor Roque. Primeiro tempo entre Vasco e Palmeiras, bastante ruim no Nubank Park, Palmeiras com dificuldade em construir e marcar gols, até que o Flaco abre o placar, na sequência saem mais 2 gols do Vitor Roque de pênalti e do Maurício, e o Flaco Lopes ainda completa a vitória por 4-1. E o ex-volante da seleção brasileira Fabinho, que foi pretendido por vários clubes brasileiros, não está mais desempregado. Ele assinou nesse sábado um contrato com o Trabzonspor da Turquia. O volante de 32 anos de idade consegue realizar aquele seu desejo de voltar para o futebol europeu. É óbvio que o Fabinho imaginava se jogando num time maior. Ele chegou a cogitar, sonhar em voltar ao Real Madrid. Mas no Trabzonspor ele vai ter vencimentos parecidos aos que tinha no Al Ittihad, onde ganhava 11 milhões de reais por mês. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho tinha no Al Ittihad o maior salário entre atletas convocados para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Trabzonspor que recentemente fechou com o Mohamed Salah e ainda pensa na contratação de um grande centroavante. Uma das possibilidades é Pedro, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. O Fabinho, antes de fechar com o Trabzonspor, foi sondado pelo Cruzeiro. Em janeiro havia sido procurado pelo Palmeiras. Mas o objetivo do Fabinho, que tem 32 anos de idade, é permanecer por mais 2 ou 3 temporadas no exterior, aí sim, para voltar para jogar em definitivo no futebol nacional. A pergunta que eu deixo para você, o Fabinho caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre o jogador que era reserva na seleção de Carlo Ancelotti? E a Fiorentina é mais um clube europeu disposto a contratar jogadores do Palmeiras. O time italiano sugeriu 13 milhões de euros ou 78 milhões de reais para a contratação do lateral esquerdo Arthur, formado na base, que ganhou mais minutos no time profissional nessa temporada depois das lesões do Piquerez e do Jefité. Palmeiras até considera a proposta boa, mas não deve fazer negócio, até porque o Jefité só volta na próxima temporada e a negociação do Arthur faria com que o Verdão tivesse apenas Piquerez daqui até o fim do ano. Palmeiras que está em meio a 3 competições. O fato de o Palmeiras também ter avançado na venda do Alan para o Manchester City, operação que pode bater até 40 milhões de euros, permite ao Palmeiras que não faça outras negociações, ainda que sem tantas dificuldades com o fluxo de caixa. 40 milhões de euros do Arthur, ou melhor, do Alan, vão equivaler a mais ou menos 240 milhões de reais. Dinheiro que permite ao Palmeiras uma tranquilidade um pouco maior. Só para completar, em relação ao Arthur, contrato até dezembro de 2029, 26 jogos na atual temporada. Se no fim do ano uma proposta um pouco maior aparecer, aí sim pode haver negócio. Palmeiras pretende segurar todos os seus titulares até dezembro, com exceção ao Alan, ótima oportunidade de mercado.